E aí, turma, tudo bem com vocês? Marcelo Paes deu uma coletiva de mais de 2 horas de duração nesta terça-feira de carnaval lá no PC. E olha, respondeu muita, mas muita coisa mesmo sobre contratações, categorias de base, sobre a crise no time, são 4 jogos sem vitória, reconheceu os problemas, falou sobre os planos do futuro, o que é que ele pretende ainda como CEO, falou, obviamente, o que a gente já imaginava sobre toda essa polêmica envolvendo a Arena Castelão. Ele garantiu que o Fortaleza não vai abrir mão do mando de campo de jogar na Arena Castelão, sábado, 4h30 da tarde, contra o Ferroviário, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Tem muita coisa mesmo que ele falou, eu retirei alguns trechos, espero que você curta aí, vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos lá, mas antes, solta a vinheta. Pois bem, meus amigos, antes de mais nada, deixa seu joinha, deixa seu like, deixa sua curtida, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal, clique no sininho para você receber as notificações e me ajude para a gente seguir firme e forte aqui. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos ouvir um pouco sobre o Marcelo Paes. Primeiro, obviamente, a questão que todo mundo queria saber. Esse negócio, e aí? O jogo contra o Ferroviário, Castelão, como é que vai ser? Responde aí, Paes. Eu recebi a notícia com surpresa, né? Eu não esperava que acontecesse, não esperava que acontecesse. E o nosso desejo é que, eu gostaria que os 2 jogos fossem no Castelão no final de semana, mas se não for possível, o Fortaleza não vai abrir mão de jogar no Castelão. Fortaleza conquistou o mando de campo, em campo. Fortaleza conquistou a possibilidade de fazer o segundo jogo no seu mando de campo. E o nosso mando de campo é o Castelão. Se o mando de campo sai do Castelão para o PV, nós estamos invertendo o mando de campo. Aí tem uma questão desportiva. Desportivamente, o Fortaleza está sendo prejudicado se ele sai obrigado, por quem quer que seja, para jogar no PV contra o Ferroviário. Porque o Ferroviário manda o seu jogo no PV, como mandou agora no sábado, nós fomos lá jogar no PV. Então, nós não abrimos mão, sob hipótese alguma, por vontade, por deliberação própria, do nosso mando de campo. E eu acredito, sim, que é possível que os 2 jogos possam ser no final de semana. Por quê? O Castelão, esse ano, só teve 5 jogos, se eu não me engano. Só 2 jogos do Campeonato Cearense. Só 2, só o Clássico e agora Maracanã e Ceará. Maracanã, surpreendentemente, mandou o jogo no Castelão, né? Que bela surpresa, né? Que bela surpresa. Nunca tinha mandado o jogo no Castelão, mandou o jogo no Castelão. E eu queria lembrar que o Fortaleza é o maior cliente da Arena Castelão nos últimos muitos anos. É quem tem levado mais público e mais dinheiro para a Arena Castelão. Pelas rendas, por tudo. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Um clube que é o principal cliente nos últimos anos, com todo respeito ao Ceará, que também é um grande cliente da Arena Castelão, que leva muito público, que leva muitos jogos, mas se for para o número frio, né, a gente tem levado mais público e mais receita para a Arena. Então, acho que isso tem que ser valorizado, tem que ser respeitado. Entendo o cuidado com o gramado, a gente também se preocupa com o gramado. Em outros momentos, nos colocamos à disposição para ajudar na questão do gramado. Foi funcionário nosso lá e continua à disposição se quiserem ajuda. Mas a gente não pode aceitar, em hipótese alguma, perda desportiva. Nós conquistamos em campo o direito de enfrentar o Ferroviário no nosso local de mando de campo, que é o Castelão. Então, espero que isso possa ser resolvido a bom termo, com diálogo, com escuta. A portaria prevê a excepcionalidade, certo? O secretário de Esportes pode, sim, né, alterar e permitir que tenha um jogo com intervalo menor do que 66 horas. Então, espero que prevaleça esse bom senso, tem os 2 jogos, acho que não vai maltratar o gramado, ter os 2 jogos lá, e olha o que eu estou dizendo, estou falando dos 2 jogos, viu? Estou falando dos 2 jogos, acho que deve ter os 2 jogos lá, mas olhando para a gente, que é o que a gente controla, o Fortaleza não abre mão por hipótese alguma. Então, eu não vejo essa ciumeira, indo bem objetivamente, né, a sua pergunta, eu li algumas coisas, porque fulano veio com salário maior do que os outros. Não é verdade, nenhum dos que vieram tem salários maiores do que os outros da sua posição. Certo? Nenhum. Então, dentro da realidade de mercado do Fortaleza, que existe a realidade de mercado do Fortaleza, existe a realidade de mercado de outros clubes, né, que os jogadores ganham mais em determinada posição. Então, todos, sem exceção, né, Davi Luiz, Paulo Fernandes, Breno, Dylan,
Me ajuda aí, quem mais veio? Gaston, Diogo Barbosa, todos dentro da realidade de salário da sua posição. Então, não é uma distorção salarial que está causando ciúme. Quem disser isso está mentindo. O Paes também, obviamente, foi questionado sobre o que está acontecendo, né, no Fortaleza nesse momento, que não consegue vencer a 4 partidas. O que é? Tem alguma coisa a ver? É ciumeira? O que é? Tem jogador com salário mais alto que outro? Isso está prejudicando alguém? O Paes responde. Vamos lá. Sobre o momento esportivo, não é um bom momento, isso a gente tem que reconhecer, né? Não é normal. O Fortaleza, nos últimos 4 jogos, não tivemos boas atuações, não são só as derrotas, né? Foram 3 derrotas e um empate, mas as atuações não foram boas. Se a gente somar aí, se a gente considerar que cada jogo tem mais ou menos 100 minutos, né, contando os acréscimos, desses 400 minutos, talvez a gente tenha tido 70, 80 minutos bons e o restante foram ruins. Então, a gente tem que reconhecer, né? Não tem nenhuma desculpa que justifique isso, não é gramado, não foi arbitragem, tempo de descanso, nada. Nada justifica as atuações que realmente estão abaixo. A gente tem que reconhecer, e todo mundo aqui no PC sabe disso, né? Eu estar falando isso, eu estou representando a fala que é dos jogadores, que é da comissão técnica, que é de todo mundo que faz o departamento de futebol. Então, é um momento ruim que a gente tem que saber transitar e sair dele o quanto antes, porque as competições estão se afunilando. A Copa do Nordeste a gente vem de 2 derrotas, precisamos voltar a vencer. O Campeonato Cearense a gente tem uma semifinal importantíssima no sábado, e se tivesse que ter uma oscilação, que fosse agora, quando ainda há tempo, né, de mudar, de recompor, de voltar à performance que se espera do Fortaleza. E aí vem a cobrança da torcida, que é normal, absolutamente normal. O torcedor está chateado, e eu sou torcedor, antes de qualquer coisa, sou torcedor, então também estou chateado como torcedor, com o rendimento, porque a gente só cobra de quem a gente espera. E o Fortaleza passa para o seu torcedor, passa para o mundo do futebol como um todo, sempre uma expectativa alta, uma expectativa elevada, e não entregamos nesses últimos 4 jogos. São 10 jogos na temporada, vencemos os 6 primeiros. Antes de vir a primeira derrota, a gente tinha vencido o Sport em Recife, um jogo dificílimo, e depois veio a sequência ruim, e a gente tem que saber passar por ela, mas reconhecer, não tem desculpa nenhuma, né? É fato, o time não está atuando bem, tem finalizado pouco a gol, erros individuais que comprometem o jogo, não dá para a gente fechar os olhos para isso, né? Mas esse mesmo grupo é o grupo que foi 4º lugar do Brasil ano passado. É o mesmo grupo, reforçado, né? Reforçado, mais qualificado ainda, que foi 4º lugar do Brasil, que fez uma bela campanha na Série A, que não perdeu nenhum jogo no Castelão, que só levou 8 gols no Castelão em todo o ano de 2024 pela Série A. Então é um grupo que já deu volta por cima e vai dar a volta por cima de novo, tenho certeza disso. Também, obviamente, o Paes falou sobre categorias de base. Rapaz, foi até a minha pergunta, né? 12 contratações do Sub-17, 12 contratações para o Sub-20. O Paes falou um pouco sobre isso aí, o que ele pensa sobre esse assunto. A gente conhece inúmeros casos de jogadores que no Sub-13 era o craque, no Sub-15 era o craque, depois começou a cair, não maturou fisicamente, ou com a cabeça começou a virar, começou a pensar em outra coisa. Então, se houve o processo de contratação, e houve, você está bem informado, como sempre, é porque a gente entende que teriam carências no elenco que precisavam ser repostas. Mas o nosso trabalho, Kempis, e aí eu entendo a sua pergunta, é para que isso não aconteça na próxima janela, nos próximos anos, que a gente não precisa contratar 12, contrate 5, 4, 2, e a formação seja toda aqui. Agora, se precisar contratar para qualificar, a gente vai contratar. Sabe por quê? Porque o Fortaleza tem que ganhar. Se o Fortaleza não ganha no Sub-17, cobra. Se não ganha no Sub-15, cobra. Se não ganha no Sub-20, cobra. Se vai para o Campeonato Brasileiro Sub-20 faz papelão, cobra. Né? E futebol, a cobrança está ali inerente o tempo todo. Então, se contratou por necessidade. Aí, de que adianta ter um departamento de captação e de mercado se não vai contratar jogador para trazer para cá, para qualificar o elenco? Então, é uma necessidade. Mas eu entendo a sua pergunta, acho que faz toda a lógica. Ele também falou sobre reforços. E aí, vai contratar ou não reforços? O Paes falou sobre esse assunto. Nem vou falar quantas nem que posições. Mas eu entendo a sua pergunta, a sua curiosidade jornalística. Eu não sei nem se ele falou que quer peça, ele falou que virão peças. É diferente. Então,
é possível, sim, que na janela de exceção venham jogadores. Ano passado vieram 4. Né? Vieram 4 jogadores na janela de exceção do ano passado, então é possível que venha agora. Não vou falar em quantidade, não vou falar em posições. O que eu quero esportivamente é ganhar jogo, é ganhar do Ferroviário amanhã, é buscar a vaga na final no sábado. E também fiz questão de perguntar sobre a saída do Cardona, né? A saída do Cardona e também sobre o Tinga. Vou até deixar junto essas duas perguntas que eu fiz para ele. Vamos ver o que ele respondeu sobre a saída do Cardona. E aí ele complementa também, até coloca aí o Cauã, né? Que é para ter minutagem na saída do jovem Cauã, campeão sul-americano pela seleção brasileira, que foi emprestado para a equipe do Atlético de Goiás. E também sobre o Tinga, né? Que vive um mau momento. Vamos ver o que o Paes falou sobre isso. Aconteceu que vieram outras contratações para a posição de defesa e se entendeu, tal qual o Cauã, que ele não teria uma quantidade de minutos tão grande devido às contratações que chegaram. Foi isso. Veio o Gaston Ávila, tem um Mancha subindo aí pedindo passagem, que é um ótimo jogador, né? O Kusevich também joga do lado esquerdo, o Davi Luiz Ciplizá também joga do lado esquerdo, e a gente teve que fazer uma escolha. Ele permanece sendo jogador do Fortaleza, foi emprestado por $250 mil, monetizou, né, o empréstimo dele, um bom empréstimo em termos de valores, um cara sensacional, o Cardona, 100%, nunca teve nenhum problema aqui no clube, mas de forma honesta, transparente, se identificou que ele teria menos minutos. Então, o que sustenta o Tinga ou qualquer outro jogador é performance. Se ele deixar de ter performance, naturalmente, o professor Vojvoda vai ver, vai escolher, vai escalar menos, vai relacionar menos, vai pedir a contratação de outro jogador para a posição. Mas o que a gente trabalha aqui é com performance. E o Tinga, quando ele é um cara muito sincero, né? Porque quando ele comete o erro, ele é o primeiro que vai lá, pega o microfone e diz: eu errei, eu falhei, peço desculpas. Então ele tem consciência, né? E ele tem consciência da idolatria, da grandeza dele no clube, né? Mas é um atleta que ainda tem entregue performance. Teve uma falha, outro teve, nós sabemos, todo mundo está vendo futebol. Mas e os acertos também, né? Porque o Tinga, ele terminou o ano fazendo gol. Aí ele errou uma bola na pré-temporada e já estava sendo criticado. Na pré-temporada, um jogo que não valia nada. Né? Então, às vezes, tem uma coisa assim, já um pouco... E a gente aqui dentro tem que ser frio na análise. A gente tem que ser racional na análise. E digo para o torcedor, não é por gratidão, é por performance. Vamos lembrar aqui, né? Romarinho e tantos que foram criticados, execrados. Júnior Santos... Isso não é um arrependimento que eu tenho de ter liberado o Júnior Santos? Ou arrependimento grande? Eu não queria que ele saísse. De jeito nenhum. Mas o cara era vaiado no aquecimento. No aquecimento. Ele ia ver... Né? E está aí, vendido por 8 milhões de euros. Finalista de campeão da Libertadores, fazendo gol, artilheiro da competição. Podia estar aqui. E a gente, naquele momento, se precipitou, tomou uma decisão errada, vendeu barato. Né? Então, quando um atleta erra um lance, ele pode comprometer uma partida. Quando o dirigente erra um movimento, ele pode comprometer um orçamento pesadíssimo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer qualquer avaliação. É isso, meus amigos. Eu acho que tem muitas. A entrevista foi 2 horas, tentei extrair aqui o máximo para vocês darem uma olhada. Assim, a minha avaliação, eu acho que foi uma boa entrevista. Acho que o Paes é sempre bem esclarecedor, né? Bem transparente em tudo que ele fala. Eu acho bem interessante. Eu até finalizei a pergunta, o que ele ainda pretende como CEO, né? Aí foi pronto. Aí o homem falou e tal, tudo que ele já conquistou, né? Que ainda não tirou férias. Enfim, recomendo você, né? Se você, obviamente, tiver um bom tempo aí, eu tentei extrair aqui, né? Fazer um resumo, porque são mais de 2 horas de coletiva, então eu tentei extrair aqui, eu acho que os pontos principais para você dar uma olhada, por isso eu peço para você deixar seu joinha, sua curtida, que ajuda demais, fortalece mais o canal. Acho que o Paes foi muito esclarecedor, acho que interessante, é óbvio que se tiver realmente acontecendo alguma coisa, o Paes não vai assim. Eu acredito, na minha opinião, que não, acho que eu concordo nessa parte com ele, acho que é uma parte técnica mesmo, os jogadores não estão rendendo, passam por um momento ruim, mas é óbvio que cedo ou tarde alguns jogadores não desaprenderam a jogar bola, né? Então acredito que isso, a bola vai entrar e com isso o time vai tentar se recuperar. O problema é saber quando. Acho que esse é o grande problema. Já se recupera agora, quarta-feira, amanhã, contra o Ferroviário pela Copa do Nordeste. Já se recupera no sábado contra o mesmo Ferroviário pelo Campeonato Cearense, valendo vaga na final do Manchadinho.
Será se já recupera? Porque se não se recuperar, menino, sei não, viu? Enfim, é isso, gente. Um grande abraço se você chegou até aqui. Muito obrigado e mais uma vez, até a próxima.